Joana de Assis, agora temos o Santos com a melhor campanha do Campeonato Paulista e o Corinthians, acho que o papo já... Eu estou sendo alarmista ou o papo já muda? Ela já está rindo já, né? Ela já está rindo. Porque eu estou achando que o papo muda de possibilidade de classificação para a próxima fase para permanecer na Série A do Campeonato Paulista. Ou não? Estou exagerando. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Barreto, Chico, Coutinho, todo mundo que acompanhou a redação. Inclusive, eu fui ver a média de pontos dos times rebaixados. Quantos pontos nas últimas edições, nesse formato que o Campeonato Paulista né? Quantos pontos, mais ou menos, rebaixado e os dois rebaixados, né? O Lanterna e o Vice-Lanterna. O Lanterna costuma ter uma média de 7 pontos, tá? O Corinthians tem 3 no momento. O Vice-Lanterna tem uma média de 9,5 ponto. 9,5 pontos. O primeiro acima, que escapa, com 11 pontos de média. Então, eu tive essa curiosidade de ver qual que seria a nota de corte para o Corinthians escapar de um rebaixamento. A nota de corte é essa, então, uma média de 7 pontos. O Corinthians tem mais 6 jogos e precisaria aí fazer pelo menos, né, um empate, mais uma vitória. O torcedor fica preocupado, Barreto, porque essa sequência não dá muita esperança, né? São 5 derrotas consecutivas. E o próprio Thiago Kozlowski, na entrevista coletiva, ele usou todas as letras. Ele: eu não posso enganar o torcedor. Nós brigamos contra o rebaixamento. Com todas as letras. Que loucura, né? Mas não tem como ele falar o contrário, muito contrário disso, né? Isso está atrelado ao que o time vem apresentando. Vocês estavam mostrando os melhores momentos, o Coutinho estava dando os detalhes de como foi o jogo. O Corinthians completamente dominado. Acho que no segundo tempo teve um lampejo ali, alguma tentativa, né, com as alterações que o Kozlowski fez. Entrou o Yuri Alberto, entrou o Rian, que estava tentando correr ali, mas assim, era uma corrida meio desordenada. Mas o primeiro tempo do Corinthians foi basicamente um horror. Um time que não tinha criatividade, um time que era muito fácil é muito fácil finalizar contra o Corinthians, né? A defesa é muito mal posicionada. O lado esquerdo do Corinthians, principalmente, onde está o Hugo, onde está o Caetano, é muito exposto, tanto é que o Otero sambou ali, né? A jogada do gol saiu exatamente uma jogada do Otero para o João Schmidt finalizar de cabeça. Aliás, muitas das jogadas do primeiro tempo foram de cabeça. Jogadas aéreas, e o Corinthians tem muita dificuldade de marcar. Então, mostrou as mesmas dificuldades de sempre. Agora, tinha uma esperança a mais, exatamente pela presença do Rodrigo Garro. Ele não conseguiu produzir muita coisa, mas deu para sentir a disposição do cara, e principalmente o sofrimento dele depois do jogo. Tem uma imagem dele no final de jogo. Ele era o cara de cabeça baixa, triste. Ele foi consolado, inclusive, pelo soldado que entra no campo depois do jogo. Deu para ver que ele estava sentindo muito. Ele estava no banco não, né? Ele estava acompanhando ali todo esse desenrolar da situação dele, não podia entrar em campo. Ele viu a expectativa que foi criada, o peso em cima dele, mas ele mostrou muita disposição. Ele estava em todos os cantos do campo, mas ele sozinho, coitado, não dá para colocar esse peso em cima dele. Mas acho que ficou a única coisa de positiva para o torcedor em relação a esse jogo é a boa impressão em relação ao Garro. Mas aí fica todo, né? Mas aí fica todo o resto muito ruim. Ontem era para ser um jogo especial para o Cássio, por exemplo, era o jogo de número 700 dele, né? Ídolo maior da história do clube. Mas, enfim, os problemas eles têm se repetido, né? Uma defesa muito omissa, um meio-campo sem criatividade. Pedro Raul, não sei nem se estava em campo, porque estava escalado, agora se jogou. Porque, assim, entendeu? Muito difícil. Mas, gente, olha como essas pessoas foram chegando também. Elas chegam, era um técnico, depois é outro. Não, tem muita coisa errada. Chega, mas não chega. Não chega, demora para chegar. Né? É um caos, assim. São 40 dias de gestão, quase isso, né? 30 e poucos dias de gestão aí. Um caos. E, assim, é impressionante. Parece que é muito mais tempo. Parece que a gente está falando de uma gestão que está há 6 meses. Tudo bem. Tem muita coisa que não é culpa da atual gestão do Corinthians. Eles pegaram um clube totalmente quebrado. Mas esse é o ponto. Quebrado. A sensação é essa, que não são só 33 dias, porque vem o peso de tudo que tem acontecido nos últimos anos, né? Verdade. Sim. E aí... Mas a diretoria também chegou com uma postura, com um tipo de atitude que a gente olhava e pensava assim, isso vai dar errado em algum momento. Exatamente. Agora, não sei se a gente conseguia prever que esse momento ia chegar tão depressa. Tá muito claro que quem está dirigindo o Corinthians hoje não é do ramo exatamente, né? Precisa aprender o que é o futebol, precisa aprender como conduzir os processos do dia a dia, como se comunicar com a imprensa.
né? Não, por exemplo, vou dar um exemplo simples como aqui. fazer contratação, ou seja, as etapas de uma contratação, por exemplo. Na véspera... Sim. Você aprender que não dá para contratar o técnico do outro time antes de divulgar para a imprensa que tem interesse nele. Na véspera do jogo com o Santos, o Corinthians tinha 4 derrotas seguidas e o vice-presidente do Corinthians estava preocupado em abrir caixinha de pergunta no Instagram. Cara, isso aí é um negócio inadmissível. Sabe, o cara é o vice de futebol de um clube gigante que em 5 rodadas de campeonato paulista, não é campeonato brasileiro, perdeu 4 dos 5 jogos. O cara me abre uma caixa de pergunta no Instagram, gente. Sabe, o tipo de coisa que a pessoa que usa... eu tô aqui sem fazer nada, vou ficar 2 horas fazendo nada aqui. Vou abrir uma caixinha de pergunta aqui pra galera ficar interagindo com o pessoal. E aí, se pergunta sobre o treinador e ele responde na rede social antes do clube divulgar. E depois apaga. E depois apaga, sabe? São coisas assim que... Entender processos, os processos do futebol. Já vimos isso, né? Mas, enfim, eu tenho até as datas aqui, ó. Deixa eu pegar uma colinha. O Augusto Melo foi eleito no dia 25 de novembro e o Marcelo Teixeira no dia 9 de dezembro, né? O Santos contratou mais jogadores, contratou 13 e 12 deles jogaram. Quer dizer, e o Santos, né, Joana, a gente teve desde o início a sensação de que era uma proposta mais conservadora. Tipo assim, olha, gente, já deu ruim, agora nós vamos chegar e vamos tentar arrumar a casa. Vamos devagar, né? Eu faço parte aí dessa fila de desculpas que vocês estavam brincando aí, de contratações que não se acreditavam muito, ou mesmo a atuação do Santos. Claro que está surpreendendo muita gente, né? Um time que passou pelo que passou, uma reformulação do tamanho que passou, né? Tantos jogadores novos, com esse peso, porque tem essa questão psicológica, mental, de saber que a temporada vai ter uma cobrança absurdamente alta, principalmente quando começar a Série B. E a gente está vendo que o time está funcionando, né? Que a opção do Santos em se esforçar para trazer o Carille, ela vem se mostrando correta, ele está fazendo o time jogar, principalmente a parte da defesa do Santos, né? Que a gente sempre fala aí que é um ponto muito importante para o Carille, tem sido um destaque, Joaquim e Gil numa parceria incrível, e o João Schmidt, que é esse cara que veio, não tinha contrato, né? Ele estava no Japão e aí ele estava livre no mercado e alguém pegou e falou, não, esse cara a gente quer, ele é bom, eu vou apostar nesse cara. E ele é o que a gente está vendo aí, um xerifão da zaga, e não só defensivamente ele é importante, ele é um cara que ajuda na construção de jogadas e foi lá ainda para cabecear e fez esse gol da vitória do Santos em cima do Corinthians. Então, muitas dessas contratações, o Otero mesmo, que a gente estava falando, uma contratação duvidosa, justamente por não ter uma regularidade. É o mesmo problema do Casares também, que é um jogador que mostra muita irregularidade, mas o Casares acabou saindo machucado no segundo tempo, mas o Otero, ele não começa como titular, mas ele conquista essa vaga, e pode perguntar para o Hugo e para o Caetano o trabalho que ele deu no jogo de ontem. Estão sonhando. Cara, o Corinthians estava errando o passe para trás ontem. É disso que estamos falando. É claro que tem uma questão de mentalidade, uma questão de confiança que está abalada, mas, errar passe para trás é um pouco demais, assim. Então, esse é o tipo de erro que o Corinthians está cometendo quando entra em campo. É disso que a gente está falando, esse tipo de falha. Falta de criatividade, né? Falta de um jogador para poder abastecer o ataque, esse ataque a trabalhar. A gente já vem falando há muito tempo, mas os erros eles estão começando a ficar mais sérios, né? Erros técnicos, assim. Então, ontem ficou muito claro, o primeiro tempo foi muito ruim do Corinthians. Do Corinthians melhorou no segundo tempo, mas muito mais por causa do cansaço do Santos também, porque foi tanta intensidade no primeiro tempo que o time cansa, né? E aí o Carille até muda né, todo o ataque do Santos é reestruturado, porque ele percebeu que estava perdendo, né? Estava perdendo ali um pouco do controle do jogo. Porque, assim, primeiro tempo, domínio do Santos, segundo, controle. Quando começou a perder o controle ali, tomou um sufoquinho do Corinthians no finalzinho, mas mesmo assim conseguiu segurar. O João Paulo estava lá, tudo ok, quando precisou fazer uma defesa. Mas é isso, os problemas do Corinthians, eles estão se acumulando, está ficando mais sério. O Antônio Oliveira, ele é esperado para chegar aqui em São Paulo e já ter esse primeiro contato com os jogadores hoje, né? Mas aquele problema continua, tá? Ele não pode ser inscrito. Então, tem essa expectativa dele poder ou não ser o treinador no final de semana.
É contra a Portuguesa o jogo, Lu? Contra a Portuguesa. É, contra a Portuguesa. Confronto direto, né, Joana? Exatamente. A Portuguesa. Exatamente. Um grupo com a pontuação bem baixa, né? Inclusive, o grupo do Corinthians. Mas, se você comparar com o do São Paulo, por exemplo, que a gente pode chamar de grupo da morte, que a gente vai falar mais um pouco à frente, mas a verdade é que não sabemos ainda quando o Antônio Oliveira vai conseguir ser efetivamente treinador, porque hoje, por exemplo, a diretoria do Corinthians procurou o staff do Mano com uma proposta e eles não têm um acordo aí em relação a valores. Normal, a gente saberia que seria assim, mas vai levar um tempo, né, para esse acordo ser concretizado, sair essa assinatura, para que o Corinthians consiga inscrever o Antônio Oliveira. Não vai ser uma ação muito rápida, a gente está falando, hoje é quinta-feira. Então, fica difícil de acreditar que isso vai ser resolvido ainda essa semana para que o Antônio Oliveira tome a frente, de fato, e seja o treinador no final de semana contra a Portuguesa. Então, continua sendo um problema, né? O Kozlowski, quando ele é perguntado se ele permanece ou não, no Corinthians, ele não sabe o que responder, porque ele foi trazido pelo Mano. O Antônio está trazendo 4 profissionais. Como é que fica a situação do Kozlowski? Para ele trabalhar, enfim, né? Ele teve 2 dias para trabalhar o time para esse jogo, ok, mas como fica a situação dele também? Então, tem muitas indefinições. Acho que o Corinthians está tentando ser um pouco mais cuidadoso sobre isso, que a gente já fez várias críticas em relação a fazer anúncios atropelados, fanfarrices na hora de se expressar sobre contratações. Eu acho que eles estão tentando mudar um pouco o comportamento, mas ainda assim tem muitas indefinições, e obviamente isso vai atrapalhando também e tendo um reflexo dentro de campo, que está muito ruim mesmo. Você dá para ver que tem um peso e esse peso só tende a aumentar conforme vão acumulando essas derrotas. Estava olhando aqui grupo a grupo, né? O Santos tem a melhor campanha, pode ser ultrapassado pelo São Paulo, que tem 13 pontos em 5 jogos. Né? Eu digo no complemento da 6ª rodada, né? Melhor campanha no geral, eu digo. São Paulo tem um jogo a menos por ter jogado final de semana pela Supercopa do Brasil. Igual o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras também pode chegar aos 16 pontos, porque está com 4 jogos. O Palmeiras ainda tem mais 2 a fazer para chegar à 6ª rodada. Então, são 2 times que poderiam chegar aos 16, passando o Santos. E lá embaixo, tem o Santo André com 2 pontos em 5 jogos. O Corinthians com 3. Em 6 já. Já com 6 jogos feitos. E o Guarani com 4 pontos também em 5 jogos. E a Portuguesa? O Corinthians, 3 pontos em 5 jogos. Não, o Corinthians 3 e 6. A Portuguesa, 3 pontos. O Santo André tem só 2. O Santo André tem 2 pontos só. Pois mas essa galera toda ainda não fez o 6º jogo. Sim. Sim. Quer dizer, o Corinthians corre o risco também de ficar um pouquinho mais para trás aí nessa disputa. Se a gente contabiliza aqui a primeira fase do Campeonato Paulista, ela tem 12 jogos, né? Porque você encara todos os adversários que não fazem parte do seu grupo. O Corinthians já alcançou a metade dessa fase classificatória. Metade, então o Corinthians realmente briga contra o rebaixamento. O jogo contra a Portuguesa domingo, no meio do Carnaval, domingo de tarde, é um jogo de resposta imediata. O Corinthians tem que vencer esse jogo. Aí, é até doido falar isso, né? No 7º jogo da temporada, o torcedor corintiano ele já não vai estar mais preocupado com o desempenho do time. Ele só quer se salvar. Ele só quer se salvar. Isso é muito triste. Isso é uma coisa assim, muito lamentável, porque, cara, era para ser um momento de crescimento da equipe, de adaptação dos novos jogadores. Perfeito, porque a comissão técnica. Porque o técnico agora vai ter que montar time, vai ter que fazer trabalho de treinamento, vai ter que ter a preleção. O tema da preleção não é em fazer o time jogar bem. Levanta essa cabeça. É isso, é ganhar. Olha aqui, a gente precisa ganhar. Falou sobre isso, que ele basicamente trabalhou a parte mental. Teve uma outra frase interessante para o nosso debate, desculpa te interromper, Chico, que é o seguinte, que ele fala que, de fato, olha, estamos lutando contra o rebaixamento, não vamos enganar o torcedor, e outra frase que chamou muita atenção quando ele disse que as perdas foram maiores do que os ganhos. Ou seja, o Corinthians perdeu referências e não contratou nem perto do suficiente para poder montar um time, não vamos nem falar em elenco competitivo. Então, ele também fala sobre isso, que é uma obviedade, a gente está sempre falando disso, que as perdas realmente foram muito gigantes e o Corinthians não contratou para superar essas perdas, mas ontem ele falou também abertamente sobre isso, que, de fato, é uma situação que está desequilibrada e atrapalha esse começo de temporada. Então, vai fazer um tipo de trabalho para salvar o time, o clube,
para manter o clube na Série A do Campeonato Paulista. Aí consegue. Aí vai iniciar um Campeonato Brasileiro. Enquanto todo mundo usou os estaduais de preparação, de observação, para poder chegar bem no Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai iniciar um Campeonato Brasileiro sem esse tipo de trabalho, porque fez o Campeonato Paulista em clima de decisão, jogando partidas decisivas. Gente, o ano do Corinthians realmente, olha, é desafiador. Joana citou aspas do Kozlowski. Vamos rodar então os treinadores falando depois da partida, começando pelo do Corinthians. A gente não pode enganar o nosso torcedor, né? E chegar aqui e falar que nós estamos pensando em título. Hoje a realidade nossa é tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Simples assim, né? Se amanhã ou depois a gente conseguir embalar 2, 3 vitórias e aí sim nós conseguimos vislumbrar uma situação de classificação, com certeza o Corinthians embala e vai brigar pela essa classificação. Mas no momento, hoje, a nossa principal foco é tirar o Corinthians dessa situação que, volto a dizer, é inadmissível e a gente não merece estar aí. Corinthians, acredito que das 4 grandes equipes, é a única equipe que não conseguiu rodar o elenco. Então nós estamos com 5 jogos, 6 jogos jogando com os mesmos jogadores, né? Que isso é uma situação complicada, porque você tem o desgaste jogando a cada 3 dias, né? Diferentemente do São Paulo, do Palmeiras, do próprio Santos, que o Santos teve os resultados e conseguiu rodar a equipe, né? Então isso são dificuldades que nós temos que enfrentar, que eu acredito que com 2 vitórias seguidas a gente consegue dar um pé na crise e a gente conseguir botar o time no caminho das vitórias e principalmente tirar o Corinthians dessa situação incômoda que é a zona do rebaixamento. Eu acho que a gente pode mais, né? A questão da entrega, da intensidade. Hoje o primeiro tempo outra vez um absurdo, mesmo sendo o 6º jogo seguido, eu não estou conseguindo dar treino. É vídeo, conversa. Ontem mesmo levamos caras para campo para andar, né? Que o cansaço do jogo do Guarani bateu ontem, levamos para andar. Mas o entendimento está sendo muito bom. Eu estou muito feliz, mas agora faltam 3 jogos para que as semanas abrem e eu tenha mais tempo para trabalhar algumas coisas que eu quero trabalhar. São situações que vão surgindo. Hoje o Corinthians colocou muitos jogadores por dentro na parte final, isso trouxe uma dificuldade. Deixar trabalhar dessas situações sem bola e com bola, quando os adversários fizer isso. Então assim, estou muito feliz, mas eu sei que tem coisa para melhorar. Acredito que daqui a umas 3, 4 rodadas eu posso te dar uma resposta melhor, porque eu vejo que ainda tem equipes mais prontas nesse momento. Pedir o reforço do Neymar seria algo muito fora do normal? Ter o Neymar para você na próxima temporada seria uma boa? A próxima temporada? Quer nessa já? Mas até lá? Seria ótimo, né? Sabemos que é difícil, um jogador diferente, um jogador que consegue resolver. Hoje o futebol brasileiro ele é muito coletivo. E não é porque acabou, não. Você vê o Hendrick aí, saindo com 16, 17 anos já é vendido, não consegue nem ainda se firmar dentro do futebol brasileiro, e tantos outros jogadores. O próprio Rodrigo, vamos falar, que começou e já foi embora, enfim. Né? É um sonho distante, mas vamos sonhar. Que diferença de astral, hein? Mais leve, né? Sobre a realidade de brigar contra o rebaixamento e o outro se permitindo sonhar com o Neymar. Brincou e tudo mais, né? Falou, mas assim, a gente vê que o quanto um bom start, né? Também não vamos dizer aqui que a temporada do Santos está resolvida, né? Vamos ter mas ele próprio falou isso. Não consegue treinar. O Carille, ele tem sido bem cuidadoso nesse sentido, tem freado a empolgação, até mesmo em jogos em que o Santos venceu sem jogar tão bem. Ele foi bem claro nisso, né? Ele falou, olha, a gente poderia ter jogado melhor, erramos nisso, naquilo. E acho que esse é o principal indício de que as coisas podem funcionar bem em 2024. O Carille é um cara que nem sempre ele conseguiu fazer bons trabalhos nessa curta carreira dele como treinador, mas ele sempre foi muito verdadeiro naquilo que ele fala na imprensa e muito honesto com as tentativas de trabalho que ele teve. Acho que isso é primordial para um clube que vive a realidade que o Santos vive hoje. Precisa, olha, caiu para a Série B, tem que retomar, tem que voltar a jogar bem, tem que reconstruir a história do clube. E acho que ele é um cara importante nesse processo de recondução. No final do ano passado, aqui mesmo no Redação, quando a gente teve a queda do Santos e a gente foi olhar o calendário, né, para 2024, eu disse aquilo aqui, nenhum clube não, né? Poucos clubes terão tanto tempo para se preparar para a temporada de 24 do que o Santos. Por quê? Porque são 38 rodadas da Série B,
e mais os jogos do Campeonato Paulista. Se chegar na final, 16. Então 38 mais 16, ou seja, faz 54 jogos. 54? 54, 54 jogos no ano. E outra coisa, 54 jogos significa o seguinte, você joga no domingo, jogou no domingo no Campeonato Brasileiro. Aí na quarta-feira, o que vai ter na quarta-feira? Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, o Santos não vai jogar. O Santos vai treinar a semana inteira para jogar de novo só no fim de semana. Aí jogou lá no sábado. Aí na outra quarta-feira tem jogos de volta da Copa do Brasil. Se a gente estiver, por exemplo, numa oitavas de final, quartas de final, quem estiver jogando Libertadores, vai jogar na Libertadores. O Santos vai treinar a semana inteira. Então, assim, se o trabalho já começa bom nesse início, a partir do momento, e o Carille falou, daqui a 3 semanas, ele vai começar a ter Semanas cheias de trabalho. Semanas cheias de trabalho, ou seja, só jogando, por exemplo, nos fins de semana. Olha a qualidade, olha a intensidade, olha a preparação, sobretudo na parte física, que ele pode dar a esse time para essa temporada. E o ritmo do time está bem legal de acompanhar fisicamente falando. Mesmo com a queda no segundo tempo ontem, o que é natural pelo primeiro tempo. E vai melhorar demais, então. É muito acima, né? E a produção do Santos, por exemplo, no primeiro tempo, o Santos poderia ter feito tranquilamente 2 gols ali no primeiro. Tranquilamente. Teve outras oportunidades. O volume no campo do Corinthians, a forma como iludiu o Corinthians, talvez se tivesse feito os 2 gols no primeiro tempo, a gente nem estava falando de queda do Santos aqui na segunda etapa, porque o jogo seria outro, com um gol a mais de vantagem. Então, assim, acho que é bem promissor esse início de trabalho. É claro, eu continuo achando que alguns jogadores ali não sustentam exatamente o tipo de jogo da Série B. O Casares é um deles, por exemplo. Né? O Otero eu quero esperar para ver. É um início muito bom. Mas foram jogadores que nas últimas temporadas o nível de intensidade deles foi muito baixo, a regularidade foi muito baixa, se lesionaram. Né? Então são jogos que mesmo num calendário mais espaçado, a maioria dos jogos mais duros fisicamente, sim, né? Sim, de muito duelo tipo no meio campo, bola viva o tempo jogo. inteiro. Vai jogar na Vila com um gramado que é maravilhoso, um dos melhores do país. Realmente é. Mas tem 19 jogos fora de casa também. Né? Tem adversários que marcam firme, marcam duro. Então o Santos vai ter outras nem vai jogar na Vila, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso, né? No início nem vai poder jogar. 6 jogos. 6 jogos, né? Se for jogar no Pacaembu, não sei como é que vai ficar o gramado após a reforma, né? Mas era um gramado muito bom também antes de Não, mas jogar na Vila é diferente. Você próprio disse aqui, Coutinho, a atmosfera da Vila, né, é completamente diferente. E o time tem conseguido usar isso de uma maneira que nas últimas temporadas não usou. Tirando um ou outro jogo aleatório, mas de forma contínua, até aqui na temporada o Santos tem utilizado aquela coisa que a gente cresceu ouvindo, né? Jogar contra o Santos na Vila Belmiro, você vai tomar pressão, não importa o time que o Santos tem. Verdade. Isso, nas últimas temporadas, ficou por água abaixo. O Peixe não tinha conseguido fazer isso. Agora, recentemente, nessa temporada 24, tem conseguido nos primeiros jogos.